me lembro que do curso mesmo, eu comecei a ler a Bíblia direto, falava pelas paredes e coisa. Até que um dia eu, através da oração, através da palavra, eu comecei a tirar a escala, comecei a pregar e minha vida começou a evoluir. Mas no sentido assim de dizer que o curso ele é muito bom, o manual para o nosso conhecimento. E aí depois a gente vai ali, vai buscando, e daí a gente vai ali olhando o vídeo de novo da aula e buscando, né? E a gente vai vendo que a realidade, né, que a palavra verdadeira, ela é viva e eficaz. Quanto mais eu vou vivendo isso no dia a dia, mais vai me dando gosto de assistir as próximas aulas. Tem vezes que eu fico uma semana e meia sem assistir aula, mas quando eu assisto eu sou edificado da mesma forma. Quando eu comprei o curso, comecei a assistir às aulas, cada ensinamento muito profundo que ele traz ali, isso de uma certa forma começou a mudar muita coisa, tipo o medo, a insegurança, o modo de expressar a palavra, como ser instruído através da palavra, o equilíbrio que tem a palavra e a oração. Isso foi me trazendo assim uma transformação muito grande, juntando com o curso de teologia, mais curso, consolidando meu ministério, me proporcionou algo, o que eu tinha antes de medo, de insegurança, aquilo que eu trazia comigo, eu não sou capaz, eu não consigo. Através do curso eu já comecei a poder expressar mais, a pregar mais, até portanto que hoje eu sou professor na EBD, né, na Escola Bíblica Dominical. Com o desenvolvimento do curso, eu consegui mostrar isso, né, aqui na igreja, o pastor, que eu consigo trabalhar na obra. Aí foi aonde Deus começou a despertar. Hoje eu já prego, já consigo dar aula, consigo expressar e ensinar também. Isso que o curso trouxe para mim, eu poder ensinar as pessoas sobre a Bíblia. E isso é muito gratificante, o que o curso trouxe. Graças a Deus, eu tenho sido muito edificada, assim. E é tão engraçado que eu lembro que eu peguei o meu caderninho, o pastor Eliseu mandava a gente anotar tudo, né? E eu tinha minha sobrinha de 7 aninhos em casa. Ela foi lá e pegou o caderninho dela e começava a anotar, assim, aleatoriamente, assim, né? Eu acho que como testemunho da gente também faz algo sobrenatural acontecer, né? Foi uma criança, mas ela estava vendo e tudo que eu fazia, ela também estava fazendo. Estou sendo muito edificada, né? Foi um divisor, assim, para mim. Em nossa jornada espiritual, cada um de nós carrega um chamado divino, uma missão que foi soprada em nossas vidas pelo próprio Deus. Mas quantas vezes esse chamado é sufocado pelo medo? Quantas vezes a timidez nos faz recuar? E quantas vezes a inconstância desvia nossos passos? Eu sei que muitos de vocês sonham em pregar o Evangelho, tocar corações, transformar vidas. No entanto, se encontram amarrados pelo medo de falar em público, pelo receio do julgamento dos outros ou pela insegurança de não se sentirem prontos ou adequados. Me ouça bem, seu valor, seu chamado não são definidos por suas limitações ou medos, mas pela força e grandeza do Deus que os escolheu. Lembre-se, Deus não chama os qualificados, Ele também qualifica chamados. Essa qualificação surge quando enfrentamos nossos medos, não quando nos esquivamos deles. Eu estou aqui para te encorajar a vencer a inconstância com disciplina, a dominar o medo com fé e a conquistar a timidez com a confiança que vem de Deus. É possível construir um ministério relevante e duradouro. Imagine um ministério onde você fale com firmeza, onde seu coração seja forte, sua mente seja clara e focada na missão que por Deus lhe foi confiada. Se enxergue tocando vidas como sempre sonhou, pregando com poder e autoridade, não porque você é perfeito, mas porque você é obediente ao seu chamado. Esse é o seu momento. Não para se esconder nas sombras do medo, mas é o momento de se levantar e proclamar a palavra de Deus com audácia e paixão. O mundo está esperando ouvir o que você tem a dizer, e ainda mais, o mundo precisa do que Deus deseja realizar através de você. Vamos juntos nessa jornada. É hora de fortalecer seu espírito, de elevar sua voz, de viver intensamente seu ministério. Vamos transformar o medo em fé, a timidez em testemunho e a inconstância em perseverança. Paz do Senhor Jesus, Pastor Eliseu Rodrigues aqui mais uma vez, seja bem-vindo ao Impacto Ministerial. O prazer que eu tenho em te receber é enorme aqui comigo nessas aulas. Elas são uma sequência de 3 aulas, aulas especiais, aulas exclusivas, onde eu te ajudo a vencer pela autoridade da palavra, a inconstância, o medo
timidez, e assim você consegue construir um ministério relevante, duradouro, sólido. Teremos o grande encerramento com uma live especial. Se você ainda não está gratuitamente inscrito no Impacto Ministerial, eu preciso que você participe. Você pode participar gratuitamente do Impacto Ministerial através do link que está na descrição desse vídeo. Na página você coloca seu nome, seu melhor e-mail e confirma. Feito isso, você finaliza entrando em um grupo exclusivo do WhatsApp, onde terá acesso a todas as principais informações do evento Impacto Ministerial. Eu sei que há um monte de gente aqui assistindo, mas para quem serve esse evento Impacto Ministerial? Para quem deseja aprofundamento bíblico, crescimento na vida cristã, um ministério sólido, para quem quer vencer a procrastinação, aquela preguiça do hoje e aquele planejamento falso para o amanhã, para quem está desanimado, para quem é inconstante, para quem quer fortalecer seu ministério e quer crescer no entendimento bíblico para preparar o esboço e preparar aplicações corretas na transmissão da palavra de Deus. Para quem quer princípios fundamentais para o seu ministério. Para você que quer se posicionar, você que quer romper com o ministério, romper barreiras através do ministério que Deus lhe tem confiado, vencer as limitações que estão te impedindo de viver o seu chamado. Agora, permanece comigo até o fim do evento. Isso significa que você deve assistir todas as aulas, não pode parar no caminho. Deixa essa inconstância de lado, vamos juntos na jornada de crescimento e avanço ministerial. Já deixa seu comentário aí, ó. Hashtag, lembra? Impacto Ministerial. Hashtag Impacto Ministerial. E aquele pedido que eu faço sempre, já sabem qual é. É fundamental, é necessário, é precioso que você não retenha esse conteúdo apenas para você. Então já compartilha esse vídeo, manda para todo mundo aí que você conhece. Manda para vovó, pro vovô, pro titio. Fazendo essa ação, você contribui para que essa aula chegue a mais pessoas e mais vidas sejam transformadas. Já compartilhou? Obedece. Já compartilhou aí? Enviou? Aperta aí o joinha, dá like para nossa aula, tá bom? Primeiramente, eu quero agradecer por todos os comentários e feedbacks incríveis que vocês nos têm dado aqui nessas aulas. Eu vou ler alguns comentários, ok? Eu vou ler alguns comentários da aula 2. A Valdênia Lilian comentou: tenho muita vontade de fazer a obra de Deus. Convivo com muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus verdadeiramente. Sou tímida, mas quero aprender com o senhor, pastor Eliseu Rodrigues. Amém, minha irmã? Estamos aqui para isso. Você vai se desenvolver sim, em nome de Jesus. O Samuel Oliveira comentou: sou o Samuel da Assembleia de Deus Madureira, Uberlândia, Minas Gerais. Estou na prova para ser aprovado como obreiro. É isso aí, a Bíblia diz que o obreiro tem que ser provado e aprovado. E estou confiante que vou crescer humildemente no ministério e ganhar almas para Jesus. É isso aí, glória a Deus, Samuel. Obrigado, pastor Eliseu Rodrigues, pelo ensino. Tenho um sonho em um dia te conhecer e te dar um abraço. Amém. Deus realiza sonhos, meu irmão. O Paulo César disse que a segunda aula foi muito importante. A atitude que ele achou importante foi que não devemos viver de condições e sim de decisões. É isso aí, meu irmão. Pelo que entendo, nossas atitudes vão nos ajudar a tomar decisões certas em nosso ministério. Elas vão refletir, né? Que Deus abençoe e continue usando o pastor Eliseu Rodrigues por ser um canal de bênção para nossas vidas. Amém! A irmã Elivânia comentou: sou Elivânia, sou acreana, mas atualmente estou morando no Espírito Santo. Eu já compartilhei, ela está falando que ela já compartilhou a aula, obrigado. E ela continua: eu quero que todos sintam o que estou sentindo depois de ter visto esta aula. Ela agradece pela aula. Amém. Que o Senhor te use cada vez mais, irmã Elivânia. Lembrando que essa é uma série de vídeos que tem uma sequência. Portanto, se você não assistiu às aulas 1 e 2, corre lá. E depois dessa aula, assista. Ok? O link para assistir a aula está sendo divulgado lá nos nossos grupos exclusivos no WhatsApp. Por essa e outras razões, precisa também ficar no grupo. Lembrando rapidamente da nossa segunda aula, nós falamos sobre 3 atitudes indispensáveis para viver o ministério extraordinário. Atitude 1, criar um plano de ação. Atitude 2, começar com o que se tem. Atitude 3, comece se posicionando onde você está. Agora chegamos à nossa terceira aula.
E na aula de hoje, do nosso evento Impacto Ministerial, vamos falar sobre 2 princípios fundamentais para se construir um ministério de impacto. Se preparou? Papel, pegou a caneta. Princípio 1. Anota. Viva como se já tivesse alcançado o seu chamado. Meu Deus. Antes de nós falarmos sobre o que ou como fazer algo, precisamos antes falar sobre como pensar. Isso mesmo. A prática do nosso chamado começa na nossa mente. A Bíblia nos ensina em Provérbios 23:7 que como nós imaginamos em nossa alma, nós nos tornamos. Para avançar em seu chamado, você deve primeiro se ver e agir como alguém que está vivendo esse chamado. Como assim, pastor? Quando nós somos salvos e resgatados pelo Senhor, a primeira coisa que Ele transforma em nós é o nosso coração. Ezequiel 36 diz que Ele remove o coração de pedra e nos dá um coração de carne, sensível. A partir disso, o nosso coração se torna sensível à presença dEle, à voz de Deus. Tudo que Deus tem a fazer conosco, Ele começa ministrando ao nosso coração. Entretanto, mesmo com o nosso coração ouvindo e percebendo as direções de Deus, nossa mente ainda precisa ser transformada, porque nela existem vários empecilhos e crenças que limitam, que impedem o nosso crescimento em Deus. O mesmo se aplica ao nosso chamado. Deus sopra no nosso coração um desejo do Espírito, uma direção para a qual devemos nos mover, porém nossa mente não caminha junto com o nosso coração. Deus está falando ao nosso coração que a transformação da mente é responsabilidade nossa. O versículo clássico sobre o assunto é Romanos 12, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimentemos qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Só a sua mente pode te impossibilitar de experimentar o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito em Deus. Seu chamado não começa com suas obras, mas com sua mentalidade. Na verdade, nossas ações são frutos do nosso pensamento. Eu sou assembleano raiz e no início do meu ministério eu pensava que só a igreja da Assembleia de Deus ou só os crentes da Assembleia de Deus eram salvos, preso a usos e costumes, e confundia os usos e costumes com doutrina bíblica. Colocava uma cultura local, uma identidade local como regra para a salvação. Mas, ao meditar nas escrituras, nas cartas de Paulo, a gente percebe que não podemos viver pregando legalismo, mas pregando o evangelho. Quem transforma a vida do homem é o poder do evangelho. Por isso, se você deseja fazer mais no reino de Deus e ser mais usado por Ele, você precisa agora mesmo resolver a forma com que você se enxerga e com a qual você também enxerga tudo ao seu redor. Suponha que Deus tenha te chamado para ser um pregador da palavra e isso queima no seu coração, mas você ainda sente uma trava. Parece que nada rompe e esse chamado maravilhoso não se concretiza no mundo real. Se compara com fulano, com ciclano e vai se lamentando de que você não consegue sair do lugar e pergunta para Deus o que tem de errado com tu. O que está te paralisando são crenças erradas na sua mente. Talvez, mesmo tendo o seu coração em chamas, na sua mente você ainda não consegue se ver como um pregador da palavra, se achando sempre incapaz. Foi assim com Jeremias. O Senhor disse a ele: antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Antes que você nascesse, eu te separei e te designei profeta para as nações. Jeremias 1. E a resposta dele em Jeremias 1:6: ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou menino. E imediatamente Deus responde a essa indagação, corrigindo a mentalidade de bebê, a mentalidade imatura. Deus corrige a forma com que ele se enxerga. Não diga que você é uma criança. A todos a quem te eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Percebe? Mesmo o Deus Todo-Poderoso dizendo quem ele era, não foi suficiente para ele assumir dentro do chamado de Deus o que ele tinha. Talvez você pense: mas eu não conheço pessoas certas, eu também sou inconstante, eu sou de cidade pequena, isso, aquilo. Pare de se enxergar a partir de uma mente caída. Se enxergue com uma mente renovada. Muitas vezes isso acontece conosco. Deus fala ao nosso coração, nos inspira, nos direciona, mas nós ainda nos vemos pequenos
pequenos demais para cumprir o que ele tem para a nossa vida. Isso é um problema de mentalidade ou identidade. Mentalidade é como vemos o mundo, e identidade é como vemos a nós mesmos. Muitas vezes precisamos parar e analisar se essas duas coisas estão em linha, alinhadas com o que Deus diz e pensa. Lembre-se, um comportamento errado sempre nasce na forma de uma crença errada. A Noessa, um comportamento errado sempre nasce na forma de uma crença errada. Como tem sido sua mentalidade a respeito de você mesmo, do seu chamado, do seu ministério? Você se enxerga pelas lentes das Escrituras? Pelas lentes das Escrituras, você é alguém dependente da graça. E quem é dependente da graça não se frustra em Deus. Se sua mentalidade não for corrigida, suas ações nunca irão seguir adiante e você vai se sentir travado para crescer no ministério. Poderia dar vários outros exemplos de Gideão, Moisés, Jacó e outros. Todos esses tinham a mesma coisa em comum. Por isso eu quero incentivar você a agarrar as promessas de Deus, mas também o que ele diz ao seu respeito e vir para o seu próximo nível ministerial. Talvez você esteja me perguntando como fazer isso na prática, mas isso não é um botão que você aperta. É um processo do Espírito Santo que começa com uma decisão sua de não aceitar mais a mentalidade medíocre e se colocar na posição que Deus tem te chamado. Quando Romanos 12:2 nos fala sobre a transformação da mente, está falando de um processo contínuo. Se não, vejamos. Como começa, onde está esse processo de transformação na mente? Versículo 3, com base na graça que recebi, Paulo dizendo, dou a cada um de vocês a advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Humildade, você não é o centro, pois ministério é sempre pensar no outro. Aos Filipenses, Paulo disse que nós devemos considerar o outro superior a nós, não devemos nos considerar melhores do que realmente são. Você já tem um valor, você só não precisa supervalorizar o seu valor próprio. Seja honesto em sua autoavaliação, se medindo de acordo com a fé. Você se enxergando, você consegue ver de onde você já saiu, onde você está e onde você vai chegar. Isso é renovador para a nossa mente. Versículo 4, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo, a igreja. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Você precisa sair dessa mentalidade focada em si mesmo, Você está na igreja pelo outro. Nós recebemos dons pelo outro. Os pés sustentam as pernas sustentam os lombos e assim sucessivamente. Os lombos sustentam os ombros sustentam o pescoço sustenta a cabeça. Os membros cuidam uns dos outros, é assim que acontece no corpo de Cristo. Versículo 6, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Então você precisa renovar sua mente entendendo que você não tem todos os dons, mas a igreja tem. Mas o dom que você tem vai cooperar com o crescimento da igreja do Senhor. É isso que a Bíblia fala. Esse é o caminho da renovação da nossa mente. Eu quero te ajudar a se libertar de toda crença e mentalidade errada. Mas primeiro você tem que reconhecer, e isso é o que estamos fazendo aqui. Estamos jogando luz para que então você veja onde está errando e possa tomar medidas práticas para o seu crescimento ministerial. Agora vamos para o princípio 2. Anota aí. Invista no seu preparo. Eu comecei essa série de aulas falando que você não precisa estar totalmente preparado para começar, e isso é verdade. Por outro lado também, não dá para nos movermos sem buscar capacitação. Se por um lado Deus capacita escolhidos, Deus de modo sobrenatural eleva a mentalidade nossas, devemos entender por outro lado que essa capacitação de Deus também depende da nossa cooperação. Ministério é uma via de mão dupla. Vou dar um exemplo. Antes de subir aos céus, ele prometeu enviar o Espírito Santo para nos capacitar espiritualmente, para que os discípulos fossem capacitados a obedecer a ordem de pregar o evangelho a toda criatura, dito em Lucas 24:49. Essa promessa também era profética, pois ela havia sido profetizada por Joel e outros profetas centenas de anos no Antigo Testamento, antes dessa
profecia ou dessa promessa de Lucas 24, Atos 1. Agora, pense nós no lugar dos discípulos. Já que ele prometeu, tudo o que precisamos fazer agora é sentar e esperar. Mas não foi isso que aconteceu com eles. Mesmo crendo na promessa de Jesus, se dispuseram a perseverar em oração, Atos 1,14, até que a promessa fosse derramada em Atos 2. Isso nos ensina um poderoso princípio espiritual, de que por mais que Deus tenha nos chamado e nos prometido um ministério grande, essa promessa não vai se cumprir, ao menos que nos posicionemos em oração e no desejo da palavra. Desde o ventre da minha mãe, eu recebia promessas. Ela recebia promessas de que eu seria um pregador. Mas desde 4 anos eu orava na madrugada com a minha mãe. Eu saía da minha caminha atrás da cama dela, ela estava de joelho, eu ficava de joelho orando com ela. Círculo de oração com as irmãs, orando. Escola dominical, eu estava lá aprendendo as escrituras. Eu me posicionei. Onde tinha pregadores bíblicos, eu queria ficar perto deles. Outro aspecto da história dos apóstolos, em Atos 1, é que eles perseveravam unânimes, unidos, ou seja, em comunidade. A comunidade local, sua igreja local te ajuda a perseverar quando muitas vezes você desanima. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a trilhar o caminho do amadurecimento no ministério. O resultado, você já sabe, o Espírito veio, capacitou os apóstolos de forma sobrenatural, que passaram a pregar o evangelho com ousadia, com muitos sinais e prodígios. Está lá em Atos 5,12. Daí você pode pensar, bom, uma vez que eles foram cheios do Espírito, já não há mais nada para ser feito. Engano seu. Mesmo depois de cheios do Espírito, eles se propuseram a se dedicar ao ministério da oração e da palavra. Atos capítulo 6, versículo 3. Mesmo depois de passarem 3 anos em discipulado com Jesus, mesmo mais de 40 dias com Cristo ressurreto, mesmo de serem cheios do Espírito em Atos 2, eles sabiam que havia mais e por isso se dedicaram totalmente à oração e ao ministério da palavra. O resultado não poderia ser outro. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Até sacerdotes, Atos capítulo 6, versículo 7, diz que sacerdotes obedeciam à fé. Gente, os sacerdotes da tradição judaica votaram pela morte de Cristo, votavam pela perseguição dos apóstolos, desprezaram o Cristo encarnado, o Deus entre nós, e agora esses homens estão abrindo mão da tradição judaica para seguir o evangelho de Cristo. Você precisa entender que o preparo não é algo que você faz uma vez e depois de chegar em certo ponto para porque já sabe tudo. Não! Todo cristão, assim como todo pregador, é um aluno que nunca se forma. O preparo para o ministério é algo que você precisa praticar por toda a vida. Grandes homens de Deus, depois de décadas no ministério, continuaram diariamente estudando e se preparando para o seu chamado. Eu tenho livro de bolso, eu tenho livro de pesquisa. No avião, eu leio meus livros de pesquisa. Livro de bolso, eu estou no banco esperando a minha senha. Eu estou num ambiente que tem que esperar uma consulta e eu estou ali lendo meu livro de bolso. Eu tive esses dias agora que fazer o exame de vista e comprar um óculos para leitura, porque livro de bolso as letras são menores e o óculos de leitura auxilia, mas eu preciso sempre estar lendo. O meu tempo vago em casa é ler, estar com os meus filhos, minha esposa. Se eles estão estudando, os meninos estão na escola, eu vou gravar, eu vou orar, eu vou estudar as escrituras. Outro exemplo é dos Tessalonicenses. Olha o que Paulo escreveu a eles. Paulo disse que os exortava a andarem agradando a Deus do mesmo modo que receberam o evangelho e progredir cada vez mais. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Paulo roga que eles progridam cada vez mais no evangelho que receberam. Eles já andavam segundo a vontade de Deus, agradando a Deus como igreja. Paulo reconheceu que eles poderiam ir um passo além. A vida do ministério é uma vida entregue ao preparo, oração, leitura, lágrimas, ação e produtividade. O próprio Paulo, com a data da morte marcada, ele escreveu: Timóteo, quando vieres, traz a capa, aqui tá frio. A capa eu deixei lá em Troade, na casa de Carpo. Traz aquela capa, ele tá preso, ele sente muito frio. Mas também traga os livros e principalmente os pergaminhos. Os livros é para ele ler, os pergaminhos é para ele escrever. 2 Timóteo 4,13. Esses pergaminhos que Paulo pede eram manuscritos e o tipo de folha do tempo antigo para ele escrever a partir dos pergaminhos de onde ele tirava conteúdo. Pergaminhos
eram conteúdos do Antigo Testamento. Pergaminhos eram páginas onde ele poderia explicar o Antigo Testamento para as igrejas. Agora, Paulo, preso no calabouço, com a morte certa se aproximando, se dedica a estudar. Você tem uma vida pela frente e não tem a mesma dedicação. Por que Paulo, preso com a hora da morte marcada, se dedica a estudar? Porque ele tem fome. Ele sabia que até o último minuto de suspiro nessa vida, seu ministério não teria fim. Enquanto ele estava vivo, ele é o ministro de Deus. É por isso que ele se dedicava um pouco mais na leitura e meditação, mesmo no fim da sua vida. Isso é um exemplo para nós, irmãos. Que até o último suspiro da nossa vida possamos buscar a capacitação do Espírito e o preparo na palavra de Deus, para que possamos dizer também como Paulo no fim da nossa vida: combati o bom combate, terminei a carreira, mas a fé não terminou, a fé eu guardei. 2 Timóteo 4, versículos 7 a 8. E depois que ele diz que ele não desistiu na carreira, mas guardou a fé e cumpriu o ministério, ele olha para a coroa que já estava reservada, porque ele sabe que já está chegando a hora de partir. O bom soldado nunca para de treinar, ele sempre sabe que dá para ir um pouco mais a fundo, se disciplinando em tudo para agradar. Irmãos, diariamente pessoas me perguntam: pastor, como eu venço na minha vida ministerial? Como eu me fortaleço ministerialmente? Como eu posso viver o meu chamado? Como eu aprendo a pregar como o Senhor e ensinar? É só se aprofundar em conhecimento, invista em conhecimento. Aí você diz: eu não consigo, eu não sei fazer como. Sabe sim, tá aqui. Só de você estar aqui nessa aula, você já está aprendendo a romper com essas impossibilidades. Eu quero te ajudar. Depois de muitos me pedirem, mandarem milhares de mensagens, directs, mais do que você imaginar. Seguidores, líderes, pastores, pregadores, pregadoras que querem aprender mais sobre como conquistar o ministério e impactar essa geração. Foi aí que eu decidi criar essa oportunidade para que você tenha acesso ao meu projeto. O meu projeto mais bem sucedido e do qual eu mais me orgulho de todos os tempos, mas com algumas novidades. Presta atenção, eu também tive muito medo e insegurança ao longo da minha jornada até aqui. Como eu comentei outras vezes, eu já sofri muito com desprezo, descredibilidade ao longo da minha adolescência e juventude. Muitos duvidaram do meu potencial e foi necessário muita perseverança para romper ministerialmente. Eu me vi desanimado em várias ocasiões e em alguns momentos a tentação de desacelerar e diminuir o ritmo bateu a porta. Mas depois de enfrentar meus medos e viver histórias incríveis, que também já contei com vocês em outras ocasiões, recebendo sempre a graça e a provisão de Deus em todas as coisas, hoje eu posso dizer que nada vale mais a pena na vida do que responder o chamado de Deus e buscar a construção do ministério que o Senhor nos confiou. Já viajei a inúmeros países pregando o Evangelho. Semana passada eu estava no Canadá. Graças a Deus me casei com a mulher da minha vida, tenho 2 filhos lindos e tenho vivido os melhores dias da minha vida. Hoje eu vivo um ministério sólido, profundo, e um dos meus maiores propósitos é ajudar você a viver isso também. Eu quero e eu creio que eu posso te ensinar o caminho através da minha experiência como alguém que já trilhou os caminhos das pedras, que já sofreu e aprendeu o caminho e a direção a seguir. Não é sobre o que as pessoas acham que você é, entenda isso, mas sobre o que Deus te chamou para ser. Eu não vou mentir, eu já te disse e faço questão de repetir, porque é verdade. Me custou muito aprender tudo que sei hoje. Vivi momentos dolorosos nesse processo. Preços de livros elevados, seminários que eu achava impossível chegar, então eu tive que trabalhar no Lava Jato. Tive que juntar 2 livros já lidos para comprar um novo livro, quando eu não queria abrir mão daqueles livros lidos. E hoje o meu grande objetivo é compartilhar o que eu aprendi na busca por conquistar um ministério sólido. Eu quero que você passe pelo processo de forma certa e seja bem-sucedido no final. Tudo que eu aprendi, minha formação, minhas referências, minhas histórias, as iluminações, as revelações bíblicas, as ferramentas que eu recebi do Senhor para crescer ministerialmente, os princípios que me guiaram em todo o processo, caminhos certos e os que me fizeram perder tempo, enfim, todo o meu conhecimento ministerial. O que me custou 20, 25 anos, está custando para você 3, 4 aulas. Quero compartilhar tudo com você porque este é o meu propósito. Promover o reino de Deus, promovendo o ministério de outros.
Hoje eu alcancei coisas que eu sequer era capaz de imaginar, mas eu conquistei através do chamado de Deus na minha vida. E tudo isso só começou quando eu decidi viver o meu chamado e investir no meu ministério. Eu entendi que podia crescer através deste propósito ao ponto de transbordar para um legado. E hoje, pela graça de Deus, milhões de pessoas são alcançadas e transformadas através do chamado que Deus me confiou. Eu quero te convidar para também se tornar alguém que não negocia o seu ministério, que não negocia aquilo que Deus te confiou. Como seria bom ter tido alguém para fazer isso que eu quero fazer com você, do jeito que eu estou fazendo. Teria sido bom eu ter as instruções que você está tendo, a ajuda no ministério que você está tendo, compartilhando o que eu não precisaria fazer. Quais caminhos seguir? Como eu teria economizado tempo, dinheiro e paciência. É exatamente isso que eu estou te proporcionando. Aquilo que eu não tive, quero pegar na sua mão e compartilhar tudo que sei com você, para economizar seu tempo, dinheiro, paciência e até mesmo a sua saúde. Muitos de vocês já ouviram falar do meu curso Consolidando Meu Ministério. No CMM, Consolidando Meu Ministério, eu reúno toda a riqueza do conhecimento ministerial e experiência de vida em um único lugar transformador. Este programa não é apenas uma série de lições, mas uma jornada profunda onde unimos a palavra de Deus, estabelecemos novas alianças e compartilhamos sabedoria, insights que eu considero crucial para uma vida cristã e ministerial. Mas diante de tudo isso que já era muito bom, eu resolvi inovar e expandir. Nós criamos o CMM 2.0, isso mesmo, uma nova versão do meu curso Consolidando Meu Ministério na versão 2.0. Completamente novo, além de todo o conteúdo que já trabalhamos dentro do CMM, como se preparar para um ministério bem-sucedido, como desenvolver uma pregação e ser ávido preparador de esboços, como desenvolver o hábito de leitura, como discernir se uma pessoa está sendo usada por Deus ou não, como se tornar uma pessoa constante, fiel e permanente. Tudo isso a gente já tem lá dentro dos módulos. O ministro e a palavra, o manual prático do ministério, discernimento espiritual, módulo dons, vocação e ministerial e o último é teologia. Dentro desses módulos, tudo que eu falei com vocês aqui anteriormente, a gente trabalha lá. Além de tudo isso que já está lá dentro, eu vou adicionar um novo módulo onde irei te ensinar e entregar métodos, ferramentas, ensinos e revelações que tenho acumulado nos últimos 20 anos da minha vida ministerial. Sem falar nos presentes exclusivos que separei para essa turma. Acredite, não importa qual seja a sua origem ou as suas circunstâncias, eu sinceramente acredito que no Consolidando Meu Ministério, versão 2.0, você tem o potencial de transformar os seus resultados e te fazer transbordar no seu ministério. Eu quero te convidar, você que já chegou aqui nessa terceira aula especial do Impacto Ministerial, eu te convido a fazer parte deste grande projeto que eu chamo de CMM 2.0. Eu sei que te ajudei muito até aqui e por isso eu quero abrir uma oportunidade para um mergulho muito mais rico e denso, onde eu vou me comprometer a ser o seu mentor. É um nível mais profundo na vida ministerial e quero também tornar essa oportunidade o mais acessível possível. Apesar de precisarmos limitar o número de vagas para que eu possa proporcionar uma atenção especial aos meus alunos. E olha, essa oportunidade será extremamente limitada. Ela só vai estar disponível durante pouco tempo e não temos previsão para abrir vagas novamente. Meu foco vai ser total nos alunos. Por isso as vagas vão ficar fechadas, vai ser só um período curto para você se inscrever. Eu já tô avisando agora, para depois tu não ficar me perturbando aí na porta da igreja ou ficar me mandando mensagem no direct ou nos comentários. Quando abre a vaga, abre pra mim, eu quero muito participar. Não adianta, gente. Eu posso até falar assim, vou tentar aqui com a equipe, mas isso é para não te dar uma cortada logo. Não tem como. Então se organize e não fique de fora dessa oportunidade. Eu já aviso que não adianta ficar me enchendo de mensagem depois no direct. O CMM 2.0 é uma plataforma 100% online e você vai poder assistir as aulas quantas vezes você quiser e de qualquer lugar do mundo.
Basta você ter uma conexão com a internet. Você pode assistir pelo computador, tablet, celular ou Smart TV. Eu recomendo assistir sempre com um caderno para anotações, caso seja possível. Pastor, eu estou muito corrido, eu ando trabalhando tanto, eu estou envolvido em tantos projetos. Se você não tem tempo para investir no conhecimento, então você precisa urgentemente rever as suas prioridades. A falta de tempo, muitas vezes, é na verdade uma má gestão deste recurso tão precioso. Se nos organizamos na direção do que é importante, teremos sempre tempo para as grandes prioridades da nossa vida, como o crescimento pessoal. Mesmo que você ache que não tem tempo, você vai poder assistir às aulas no seu ritmo, quantas vezes você quiser. Nós sabemos que, para as coisas que são importantes, nós não damos uma desculpa, a gente dá um jeito. O poder das suas decisões carregam a construção do seu futuro. Se você quer que a sua vida seja diferente, comece a fazer escolhas diferentes. Se você quer uma carreira diferente, um futuro diferente, faça escolhas diferentes. Pastor, eu vou ter que investir financeiramente? Tem gente perguntando aí. Veja bem, criar esse projeto nos custou muito tempo, dinheiro e gestão. Temos uma plataforma especial para receber alunos, uma equipe de suporte técnico, hospedagem das aulas e diversas outras ferramentas que possuem um custo. Por mais que talvez você ache que não, tudo isso é muito caro. Temos uma equipe de dezenas de pessoas por trás deste projeto, trabalhando e auxiliando em cada parte do processo. Sei que você tem gostado dos nossos conteúdos gratuitos e iremos sempre continuar produzindo esse tipo de conteúdo também. Mas pense comigo, se os conteúdos gratuitos têm sido bons, o que podemos construir e realizar num ambiente exclusivo como a plataforma Consolidando Meu Ministério 2.0? Vai ser incrível, queridos. Não veja o CMM 2.0 como um custo, mas como uma semente que vai trazer frutos para a sua vida cristã e ministerial. Tudo que você investe no seu conhecimento são sementes com alto potencial de frutificação. Acredite, investir no seu conhecimento e formação rende os melhores lucros. Muita atenção agora. Como falei, quem entrar para essa primeira turma do CMM 2.0, além de todo o conteúdo disponível na plataforma, você ainda vai ganhar 7 presentes exclusivos, ou seja, outros cursos. Comunicação eficaz e superação da timidez. Eu vou te ensinar a melhorar sua comunicação com técnicas, práticas que eu exercito no meu ministério. Segundo bônus, liderança eficiente. Você vai aprender a ser um líder completo, não apenas no aspecto ministerial, mas nas demais áreas da vida, que exige uma liderança forte. Você vai entender quais são as características de um líder à luz das Escrituras. Terceiro bônus, liderança e relacionamento com todo tipo de gente. Tem gente que sabe liderar, mas não sabe se relacionar. Relacionamentos abrem portas. Saber se comportar diante de líderes e liderados. Nessa aula eu te ensino os caminhos da sabedoria para se ter relacionamentos sólidos no seu ministério. O quarto bônus, uma introdução ao estudo do fim dos tempos. Uma aula base para que você se introduza no universo da escatologia e do estudo do Apocalipse. Quer aprender sobre o fim dos tempos? Comece por essa aula. Introdução ao estudo do fim dos tempos, que é um bônus para quem entra no Consolidando 2.0. E tem mais 2 super presentes exclusivos para aqueles que entrarem no CMM 2.0 nas primeiras 24 horas de oportunidade. Primeiro super presente. Como fazer pregações no livro dos Salmos. Vou te ensinar, vou te ajudar a pregar no maior livro da Bíblia de maneira simplificada. Ainda vou te dar algumas estruturas de esboços meus no livro dos Salmos. Mas esse super bônus é exclusivo para os alunos que entrarem no Consolidando Meu Ministério 2.0 nas primeiras 24 horas. Super presente 2. O panorama da história da igreja geral. Conhecer e aprender sobre a história da igreja. Este super bônus será exclusivo para os alunos que entrarem no Consolidando Meu Ministério 2.0 nas
nas primeiras 24 horas. E calma que ainda não acabou. Tem o último presente que é o meu mega, hiper, super presente. Esse último presente vai ser exclusivo para os 100 primeiros novos alunos do CMM versão 2.0. Apenas os 100 primeiros que adquirirem o CMM 2.0 terão esse acesso. Esse mega super presente é o estudo do Gênesis. Aprender a pregar com um livro que é conhecido como a semente da Bíblia ou a Bíblia em sementes. A partir dali, você vai conhecer a árvore da palavra de Deus. É o livro do Gênesis. Pastor, quanto vai custar tudo isso? Eu te disse que seria acessível, não disse? Então se prepare. Para você que está conosco nessa aula, que acompanhou o evento especial, Impacto Ministerial, nós abriremos essa oportunidade para que você se torne um aluno do Consolidando Meu Ministério versão 2.0 por apenas mensalidades de R$ 29,90 mensal. Mensalidade, gente. Porque eu falo aqui mensalidade de R$ 29,90, vocês ficam, pastor, é de 29 por ano? Anualmente, R$ 29,90 por mês. Mensalidades de R$ 29,90. Durante um ano, você terá acesso à nossa plataforma pagando R$ 29,90 por mês. Você não ouviu errado. Serão mensalidades de R$ 29,90. Um sanduíche que você tira do seu mês, além de te deixar mais em forma, não é? Você ainda vai investir no seu chamado. Bora deixar esse sanduíche de lado, aquela pizzazinha de lado e bora alimentar a mente, conforme prometido. A ideia aqui é acessibilidade. Eu quero que todos vocês que desejam crescer ministerialmente e espiritualmente em conhecimento possam participar. Pastor, eu quero. E como vai funcionar? Na terça-feira, às 10 horas, nós iremos abrir oficialmente as vagas para o CMM 2.0. Mas nós vamos dar uma oportunidade especial para você que está participando dessas aulas e já chegou aqui na aula 3. Para você que está aqui assistindo essa aula, nós iremos aumentar a sua chance de garantir as primeiras vagas e ter acesso aos melhores presentes exclusivos dessa turma. Na terça, às 10 horas da manhã, nós vamos abrir as vagas para todos os nossos seguidores nas redes sociais. Só no Instagram, no meu pessoal, são mais de 2.700.000 seguidores. Somando todas as plataformas, somamos mais de 5 milhões de seguidores. Iremos divulgar para todo mundo que nos acompanha em todas as minhas plataformas digitais. E para você que está vendo essa terceira aula, você vai ter a chance de receber o link da página de inscrição para o CMM 2.0 uma hora mais cedo, às 9 da manhã, para não perder nada e não correr o risco de perder os melhores presentes. Você quer? Você quer? Então basta entrar na lista de espera VIP. A lista de espera VIP é um grupo seleto de pessoas que estamos presenteando com essa chance de serem os primeiros alunos da versão da plataforma CMM 2.0. Vai ser um grupo exclusivo no WhatsApp, onde esse link vai chegar uma horinha mais cedo para você, às 9 horas. Então, se eu fosse você, correria no botão aqui embaixo, que está escrito lista de espera VIP, e já colocava seus dados para aumentar as suas chances de conseguir os melhores presentes. Se você quer ter acesso aos melhores presentes, com certeza você só vai conseguir estando na lista de espera VIP. Então coloca o seu nome na lista de espera VIP, fica grudado no seu celular e e-mail para receber o link às 9 da manhã da terça-feira, ok? Assim você vai ter prioridade de não perder essa oportunidade. Espero você na terça-feira, às 9 da manhã, anota na sua agenda, ativa o alarme no seu celular, é muito importante, e já escreve o seu comentário aqui embaixo. Você, aluno da nova versão do CMM. Agora 2.0. Motorzão, hein? E para finalizar, tem mais um ponto importantíssimo. Eu acredito tanto que você vai amar a nova versão 2.0 do CMM, que eu tiro toda a pressão das suas costas. E isso mesmo, eu trago pra cá. Eu vou te dar 7 dias de garantia em todo o conteúdo. Não gostou, não era o que você esperava, não era exatamente o que eu tô te dizendo que é só clicar no botão de devolução lá na página, na plataforma de aulas, e você pega o seu investimento de volta.
eu posso te garantir agora que verdadeiramente você não tem nada a perder. Muito obrigado por ter acompanhado as nossas aulas. Espero que tenham te enriquecido muito. Se você gostou delas, você vai amar o que vai encontrar dentro do CMM versão 2.0. Lembre-se, entra na lista de espera VIP, apertando o botão que está abaixo do vídeo e garanta os melhores presentes que preparei exclusivamente para vocês. Um grande abraço, até terça, na nossa grande live de encerramento. Não perde.